Ele fez o que muitos não teriam coragem. Voltou para o lugar onde tudo havia começado e terminado. A fazenda da família, agora quase abandonada, ainda carregava o peso de um silêncio que se recusava a morrer. O cheiro de terra molhada, o som dos galhos secos ao vento, tudo parecia idêntico àquele último verão. Mas ele não era mais o mesmo. E, no fundo, sabia que aquele retorno não era apenas por saudade, mas por algo que nunca tivera coragem de enfrentar. A verdade deixou enterrada ali. Miguel tinha 20 anos quando decidiu passar uma temporada longe da cidade. O curso na universidade o deixava exausto e a mente inquieta buscava qualquer desculpa para escapar. A fazenda dos tios, no interior de Minas, surgiu como o refúgio ideal. Só não esperava encontrar ali alguém que mudaria o rumo de tudo. Rafael, primo de segundo grau e apenas 5 anos mais velho, havia voltado recentemente à fazenda após um divórcio silencioso. Trabalhava nos campos com a concentração de quem fugia de alguma dor. Logo nos primeiros dias, Miguel percebeu que havia algo estranho nos olhares que trocavam. Eram longos demais para serem apenas familiares. Rafael falava pouco, mas estava sempre por perto. Ajudava nos reparos, mostrava como cuidar dos animais, mas mantinha uma distância segura, como quem conhece os limites que não podem ser cruzados. Ainda assim, aquela tensão pairava no ar. Não era visível, mas podia ser sentida. Bastava um toque acidental de mãos, um olhar mais demorado, e o silêncio entre os dois se tornava insuportável. Miguel tentava ignorar. Atribuía tudo à sua imaginação. Mas cada dia na fazenda apenas reforçava a sensação de que algo maior o puxava naquela direção. A cumplicidade entre os dois crescia, embora nenhuma palavra fosse dita. Havia uma noite específica que ele nunca conseguiu esquecer. Estavam sentados na varanda, vendo o céu escurecer lentamente. Rafael tomou uma cerveja enquanto Miguel observava a paisagem. Foi naquele momento, sem qualquer gesto explícito, que Miguel percebeu o que sentia. Não era admiração, nem carinho fraterno. Era algo que fazia perder o fogo. A partir dali, tudo ficou mais intenso. Eles evitavam ficar sozinhos em ambientes fechados. Mas mesmo ao ar livre, a tensão era impossível de disfarçar. O jeito como Rafael o olhava quando pensava que ninguém estava vendo. O silêncio prolongado após pequenas conversas. Os toques duravam um segundo a mais do que necessário. Miguel não sabia se sentia medo ou desejo. Talvez os dois. E foi essa confusão que levou a cometer o erro que carregaria por anos. Numa noite em que a tempestade caía com força e os dois estavam presos na varanda, Rafael quebrou o silêncio. Falou que às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas impossíveis. Disse que existem sentimentos que nascem do acaso e que o mais difícil é não sentir vergonha deles. Miguel não respondeu. Apenas olhou fixamente para ele. Não houve beijos, nem toques. Apenas uma troca de olhares que dizia tudo. E naquele instante, ambos sabiam o que estava acontecendo e o quanto era errado. No dia seguinte, Miguel fez as malas e voltou para a cidade sem se despedir. Ignorou as mensagens de Rafael. Apagou fotos e evitou qualquer lembrança da fazenda. Enterrou aquele verão no fundo da memória. Mas a verdade não morre com o tempo. Apenas adormece. E agora, 7 anos depois, ele estava de volta. A casa parecia menor. O pasto, mais seco. Os móveis, cobertos de poeira. Mas os sentimentos estavam todos lá, intactos. Ele não sabia se Rafael ainda morava por perto. Nem se lembrava dele. Mas algo dentro de Miguel o empurrava para aquela viagem. Precisava saber se o que sentiu foi real. Precisava saber se havia sido correspondido. Ou se tudo não passou de um erro juvenil carregado de ilusão. Aquele era o começo de algo que ele não podia mais evitar. O passado chamava. E, dessa vez, ele não ia correr. Miguel não sabia o que estava procurando, mas cada canto da fazenda parecia lançar perguntas que ele tentava ignorar. O celeiro, o velho poço, até a sombra das árvores pareciam carregar pedaços de uma lembrança que ele tentou sufocar por anos. Ele caminhava como quem busca algo que não quer encontrar. E, mesmo depois de tantos anos, tudo lhe respirava como se esperasse por ele. Foram 2 dias em silêncio, explorando sozinhos os arredores, tentando entender porque aquela dor ainda latejava dentro do peito. Já não era mais um garoto assustado. Agora, aos 27, tinha maturidade para encarar o passado. Ou pelo menos fingir que tinha. Só que, na noite do terceiro dia, a dúvida que ele carregava desde que chegou foi respondida. Rafael ainda estava lá. Ele apareceu sem aviso, como sempre fazia, surgindo na varanda como se nunca tivesse saído dali. Usava um casaco sarrado, os olhos marcados pelo tempo, mas com a mesma expressão que Miguel lembrava. Contida, firme, carregando mais do que mostrava.
Eles olharam por alguns segundos, pareciam suspensos no tempo. Nenhum dos dois falou. Até que Rafael simplesmente entrou e pegou uma garrafa de água na cozinha, como se aquela ausência de 7 anos tivesse durado apenas uma tarde. Miguel tentou agir normalmente. Falou sobre o tempo, o pasto seco, as mudanças na estrada. Rafael respondeu com frases curtas, sem tocar em nada importante. Mas o silêncio entre as palavras dizia mais do que qualquer frase longa. Quando Miguel perguntou se ele ainda morava ali, Rafael assentiu, sem explicar. Também não perguntou porque Miguel tinha voltado. Mas ambos sabiam a resposta. Naquela mesma noite, Miguel não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, tentando entender porque aquilo ainda o afetava tanto. Ele já tinha vivido outras histórias. Já tinha estado com outras pessoas. Mas nenhuma lembrança era tão nítida quanto aquela que Rafael havia deixado. Era como se o tempo não tivesse feito seu trabalho, como se o sentimento tivesse ficado preservado em algum lugar. Na manhã seguinte, Rafael esperava na cozinha com café passado. Nenhum dos dois comentou a noite anterior. Trabalharam juntos na limpeza do galpão. Evitaram se encarar por muito tempo, mas o desconforto era visível. Havia algo ali, preso entre os dois, que ainda pulsava. E, quanto mais evitavam, mais presente aquilo se tornava. Miguel passou a maior parte do dia tentando lembrar porque fugiu. Talvez fosse medo. Medo do que poderia acontecer se tivesse ficado. Medo do que os outros diriam. Ou medo de admitir para si mesmo que havia sentido algo real. Agora, com a distância dos anos, tudo parecia mais claro. O erro não tinha sido o que sentiu. O erro foi ter corrido. Na tarde do quarto dia, os dois estavam sentados no alpendre, observando o sol se esconder atrás dos campos. Rafael quebrou o silêncio. Disse que, por muito tempo, se perguntou se tinha feito algo errado. Se o olhar de Miguel naquela noite significava arrependimento ou apenas confusão. Miguel ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Só sabia que ainda sentia tudo com a mesma força de antes, talvez até mais. Você não me deve nada, Rafael disse, a voz baixa. Só queria entender se eu também imaginei tudo. Miguel respirou fundo, sentindo o peso da confissão. Ele sabia que não havia sido imaginação. Sabia que aquele silêncio carregava a mesma verdade que o havia assustado anos atrás. Mas agora, a diferença era que ele não queria mais fugir. Não foi imaginação, ele disse, finalmente. Mas eu não sabia o fazer com aquilo. A confissão pairou no ar, pesada e libertadora. Rafael assentiu devagar, sem olhar diretamente para ele. E, pela primeira vez, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era um espaço onde, finalmente, as verdades podiam respirar. Naquela noite, Rafael não voltou para casa. Ficou sentado no alpendre até tarde, olhando o céu. Miguel observava da janela, sem se aproximar. Sabia que haviam cruzado um limite invisível. Não havia mais como fingir que nada existia ali. O passado tinha voltado, e com ele, a chance de fazer diferente. A noite caiu com um silêncio espesso, como se o tempo tivesse decidido desacelerar só naquela fazenda. Rafael permaneceu sentado no banco da varanda, encarando o escuro sem ver nada. Desde o jantar, Lucas evitava contato visual, mantendo-se ocupado com tarefas simples, como se enxugar os pratos fosse mais importante do que encarar o que estava crescendo entre eles. Nos últimos dias, tudo tinha mudado. Rafael percebeu o peso disso quando notou que não conseguia mais ficar no mesmo cômodo que Lucas sem sentir o ar mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era impossível ignorar. Eles conversavam menos, mas olhavam mais. Evitavam o toque, mas seus corpos pareciam inclinados um ao outro mesmo sem perceber. Era um território novo e perigoso. Lucas finalmente se aproximou e sentou no degrau inferior da varanda, sem dizer nada. Ficaram assim por longos minutos, até Rafael perguntar, com a voz firme e baixa, se ele também sentia. Lucas não respondeu de imediato. Passou a mão nos cabelos, respirou fundo e disse que sim, sentia, mas não podia. Disse que não fazia sentido, que não era certo. Rafael escutou tudo em silêncio, tentando entender se aquilo era um não definitivo ou apenas medo disfarçado de razão. Naquela madrugada, Lucas saiu para caminhar sozinho até o estábulo, como costumava fazer quando precisava clarear a mente. Rafael, inquieto, acabou seguindo de longe. Quando o encontrou lá dentro, Lucas estava encostado a uma das colunas de madeira, olhando o chão como se procurasse respostas nas palhas. Rafael não esperou por permissão. Disse o que vinha guardando, que não era uma fantasia, que não era só curiosidade, e que ele sabia, com a mesma certeza quem sabe o próprio nome, que algo verdadeiro estava acontecendo entre eles.
Lucas fechou os olhos e pediu que parasse. Disse que estava confuso, que não queria machucar ninguém, que ele era apenas um cara tentando reconstruir a própria vida depois de tudo que perdeu. Mas Rafael não recuou. Disse que também estava perdido, que aquela fazenda era o único lugar onde ele se sentia inteiro e que Lucas tinha virado parte disso. Disse que não queria pressioná-lo, mas precisava de verdade, não de silêncio. Lucas, então, falou que Rafael já temia ouvir, que ele era jovem demais, que talvez só estivesse projetando carência ou falta de direção. Aquilo doeu. Rafael ficou em pé, os olhos firmes, e disse que não era menino, que já tinha vivido perda suficiente para saber quando algo era real. Disse que não precisava ser protegido, precisava ser respeitado. O clima entre eles explodiu em tensão contida. Não houve briga, mas também não houve alívio. Apenas a sensação de que os dois estavam à beira de algo grande demais para nomear, mas que, ainda assim, não podiam evitar. No dia seguinte, mal se olharam. Rafael passou a manhã cavando buracos para cercas novas, sozinho, enquanto Lucas ajudava com os animais do outro lado da propriedade. Era uma distância dolorosa, escolhida pelos dois. O almoço foi silencioso. O rádio ligado na cozinha parecia falar mais do que eles. À tarde, uma visita inesperada mudou o ritmo. O irmão de Lucas apareceu de surpresa com a esposa e os dois filhos pequenos. Trouxeram risos, barulho, lembranças, mas também trouxeram tensão. Rafael teve que se recompor. Lucas fingia normalidade, mas seus olhos procuravam Rafael com frequência, como se quisessem confirmar que ele ainda estava ali. Durante o jantar, um comentário cunhado sobre casais improváveis, referindo-se a uma amiga dela, caiu como uma pedra na mesa. Lucas riu, meio forçado, e desviou o olhar. Rafael sentiu o estômago revirar. A verdade era que nenhum deles sabia o que estavam vivendo, mas sabiam que não era brincadeira. Depois que os visitantes foram embora, Rafael confrontou Lucas. Perguntou se ele iria continuar fingindo para sempre. Lucas não respondeu de imediato. Só disse, com uma voz cansada, que não sabia como lidar com aquilo. Disse que queria proteger Rafael e, assim mesmo, de escolhas poderiam trazer arrependimentos. Rafael, então, fez uma escolha. Disse que não ia mais implorar por respostas, que não estava ali para ser um problema. Disse que, se Lucas sofresse dúvida ou risco, então ele daria espaço. Disse isso olhando nos olhos dele, sem raiva, mas com a firmeza que finalmente entende que o silêncio também é uma forma de decisão. Lucas tentou responder, mas Rafael já estava saindo da cozinha. A porta bateu com suavidade, mas o som ecoou pela casa inteira. O que estava entre eles não havia terminado, mas havia mudado. E a próxima escolha não dependeria só de Rafael. A revelação da noite anterior deixara tudo em suspenso. Após semanas de silêncio e tensão crescente, Caio finalmente admitiu o que ambos sabiam havia muito tempo, que o sentimento entre ele e Daniel era mais do que amizade. Mas, em vez de aliviar o peso, aquilo só tornara tudo mais difícil. No dia seguinte, Daniel acordou antes do sol nascer, com a mente girando como se não tivesse dormido. Caio já havia saído para a cidade, como fazia todas as sextas, sem deixar recado. O café da manhã foi silencioso, a casa grande demais para conter o desconforto que agora o esperava. Daniel passou o dia entre tarefas no campo e pensamentos que não o deixavam. Relembrava cada gesto, cada momento de hesitação, cada vez que os olhares se encontraram e permaneceram ali por tempo demais. O que ele sentia não era mais uma dúvida. Era uma certeza que o consumia. Mas também sabia que Caio carregava culpas e medos que iam além dele. A idade, a pressão da família, o passado recente, tudo isso se empilhava entre eles como paredes invisíveis. No fim da tarde, Caio voltou. Não disse muito, apenas se trancou no quarto e Daniel respeitou. Mas o silêncio gritava. No jantar, quase não se olharam. A mesa que antes era lugar de riso e partilha agora era um campo minado. Daniel sentia que se não dissesse algo logo, perderia a única chance de mudar aquilo. Quando a louça foi lavada e os dois estavam sozinhos na varanda, ele decidiu que não podia mais esperar. Caio observava o horizonte, os olhos fixos em algum ponto perdido. Daniel se aproximou devagar. Não o tocou, apenas ficou ao lado. O ar entre eles era denso, carregado de tudo que nunca foi dito em voz alta. Daniel falou baixo, mas firme. Disse que não queria mais viver entre silêncios, que ele não era mais o mesmo garoto inseguro de antes, que o que sentia não era passageiro. Caio permaneceu quieto, os olhos marejados, mas sem desviar. Então veio a pergunta que Daniel mais temia. E se a gente estiver errado? Mas desta vez ele tinha uma resposta. Disse que errar era fingir que aquilo não era real.
Que o verdadeiro erro seria continuar negando algo que já os havia transformado por dentro. A resposta não foi imediata. Caio parecia lutar contra algo muito maior que palavras. Ele finalmente respirou fundo e disse que a escolha não era simples, que ele se sentia responsável, que tinha medo. Medo do julgamento, da dor, da perda. Mas também admitiu que, ao lado de Daniel, havia reencontrado algo que julgava perdido há anos, a vontade de ficar. A noite avançou em silêncio, mas era um silêncio diferente desta vez. Não era feito de medo, mas de reflexão. Ambos sabiam que estavam à beira de uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, Caio saiu cedo sem avisar. Daniel, ansioso, passou o dia tentando agir com naturalidade, mas o vazio era insuportável. Só ao entardecer ele ouviu o som do carro na entrada. Quando Caio entrou, trazia um envelope nas mãos. Entregou sem dizer nada. Dentro, havia 2 passagens de ônibus para a capital. Daniel encarou sem entender. Caio finalmente falou. Disse que precisava respirar. Sair daquele lugar que sempre o aprisionou em obrigações e expectativas. E queria que Daniel fosse com ele. Não sabia o que viria depois. Não prometia respostas, mas queria tentar. Queria se permitir descobrir o que sentiam um pelo outro longe dos olhares e julgamentos. Daniel sentiu o coração a chorar. Aquilo não era um final. Era o começo de algo incerto, mas real. Eles não se abraçaram, não se beijaram. Apenas se olharam longamente. E naquele olhar havia mais do que desejo. Havia decisão. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Mas, pela primeira vez, não foi por angústia. Era esperança. A viagem até a capital foi silenciosa, mas o silêncio não era tenso, era contemplativo. Caio dirigia com as mãos firmes no volante, enquanto Daniel observava a paisagem mudar pela janela. Era estranho deixar para trás tudo o que sempre conhecera, mas também havia algo libertador naquela fuga. Pela primeira vez, não precisavam fingir. Não precisavam desviar os olhos, segurar palavras ou esconder de si mesmos. O apartamento alugado era simples. Apenas 2 quartos, uma cozinha pequena e uma sala com janelas que deixavam o sol entrar pela manhã. Não importava. A simplicidade era conforto depois de tanta confusão. Eles não tinham um plano detalhado, só vontade de tentar. E, por enquanto, isso bastava. Nos primeiros dias, tudo era novo. Daniel se encantava com a cidade, com a liberdade de andar pelas ruas sem o peso dos olhares familiares. Caio, ainda contido, evitava demonstrações públicas, mas aos poucos permitia baixar a guarda. Eles cozinhavam juntos, liam em silêncio, riam de coisas pequenas. E, no meio disso tudo, criavam algo que nunca haviam experimentado de verdade. Convivência sem medo. Mas o mundo fora dali ainda existia. Depois de algumas semanas, a mãe de Caio descobriu sobre mudança. Uma ligação inesperada virou tudo de cabeça para baixo. Do outro lado da linha, a voz era fria, carregada de julgamento. Acusações veladas, silêncio agressivo. Caio desligou sem dizer muito, mas Daniel percebeu o impacto. O velho peso da culpa voltava a se insinuar. Nos dias seguintes, Caio se fechou. Dormia pouco, falava menos ainda. Daniel respeitou o espaço, mas sentia que tudo poderia ruir a qualquer momento. Foi só numa noite chuvosa, enquanto lavavam a louça juntos, que a tensão finalmente transbordou. Caio soltou os talheres na pia com força e disse, num suspiro frustrado, que talvez tivesse sido um erro. Que talvez tivessem se precipitado. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos. Não era a primeira vez que ouvia aquelas palavras, mas agora doíam mais. Porque dessa vez eles já estavam vivendo aquilo. Já tinham criado algo verdadeiro. E mesmo assim, Caio ainda tentava fugir. Mas Daniel não estava mais disposto a recuar. Ele se virou e disse, com calma, que ninguém podia garantir que era certo ou errado, mas que o verdadeiro erro seria viver uma vida que não os pertencia. Disse que preferia perder Caio sendo honesto do que mantê-lo por perto em silêncio e arrependimento. E então saiu, deixando o outro sozinho com os próprios fantasmas. Naquela noite, Daniel caminhou sem rumo pela cidade. O frio era cortante, mas ele não sentia. Pensava em voltar para a fazenda, em recomeçar do zero. Mas, no fundo, sabia que fugir não resolveria. E pela primeira vez, não era ele quem precisava decidir. Quando voltou para o apartamento, horas depois, encontrou a luz da sala acesa. Caio estava ali, sentado no sofá, com os olhos vermelhos, mas o rosto sereno. Levantou-se devagar e disse apenas uma frase. Você estava certo. E pela primeira vez, os dois se abraçaram de verdade. Não um gesto rápido, contido, mas um abraço longo,
silencioso, onde tudo foi dito sem palavras. Nos dias seguintes, Caio escreveu uma carta para a mãe. Não uma carta de desculpas, mas de explicação. Contou sobre a mudança, sobre Daniel, sobre os anos que passou fingindo ser algo que não era. Pediu compreensão, mas disse que, com ou sem ela, não voltaria a se esconder. A resposta demorou. Quando chegou, era breve, dura, mas não violenta. A aceitação não veio de imediato, mas também não houve rejeição total. Era um começo, e Caio entendeu que algumas pessoas precisam de tempo, assim como ele precisou. Com o passar dos meses, a vida encontrou um novo ritmo. Daniel começou um curso técnico. Caio arranjou um emprego numa livraria. Às vezes ainda hesitavam, às vezes ainda tinham medo, mas agora enfrentavam isso juntos. Numa tarde comum, sentado na varanda do pequeno apartamento, Daniel perguntou se Caio ainda achava que tinham cometido um erro. Caio sorriu, olhando o horizonte, e respondeu: o único erro seria não ter tentado.